Olá pessoal, desde já quero agradecer a todos, mais uma vez estou aqui gravando um vídeo da nossa série Vai Dar Tudo Certo, e eu tenho a agradecer totalmente as pessoas que compartilharam com os amigos, e eu estou ouvindo o vídeo chegar tão longe, ainda não imaginava chegar até certas pessoas e ajudar da forma que está ajudando. Então, graças a Deus, o propósito de Deus está encaminhando nas vidas de vocês, né? Hoje eu vou falar sobre propósito e necessidade, qual a diferença entre os dois. Então vamos caminhar na palavra no livro de João, conforme escreveu João a Jesus, capítulo 21, versículo 5, que fala, Jesus fala: Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tens alguma coisa de comer? E responderam: Não. E ele disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis, e lançará, pois eu já não podia mais tirá-la pela multidão dos peixes. Quem mandou você largar a rede? Eu aposto que, ao falar essa palavra aqui, quem mandou você largar a rede, você acabou de lembrar de um hino muito lindo que fala sobre essa passagem de Jesus com os discípulos, sabe? Então foque nisso. Quem mandou você jogar as redes? Aqui fala em um momento que está Pedro e os demais pescando a noite toda, pescando por várias e várias horas, nada de pesca naquele dia. Até que o Senhor Jesus se apresenta através deles e diz: Pedro, lança a rede à tua direita. Primeiramente, Jesus perguntou se tinha algo de comer, sabe? Jesus sabia a necessidade antes de Pedro contar a necessidade. E assim não é diferente com nós. Antes de a gente chegar a Jesus, a orar, ou pedir oração a alguém, Ele sabe das nossas necessidades espirituais e carnais antes da gente contar. Então, Jesus chega diante de Pedro e pergunta a eles: Filhos, você tem alguma coisa para comer? E ele disse: Não, Senhor. É como ele tivesse dizendo: Não, Senhor, minha pesca foi um fracasso. E Jesus ordena a Pedro ir sobre aquele novamente o mesmo barco, a mesma rede, lançar à direita. E aí que começa o mistério de Deus, sabe? No lugar de que onde Pedro foi um fracasso, Deus manda Pedro jogar a rede. Mas aí que eu vou tirar um pouco o contexto da palavra e vou falar no dia a dia, sabe? Existem duas fases de nossa vida: a necessidade, sabe? A necessidade de nossas vidas e o propósito. O que é diferente nisso? Vou te dar um exemplo. Com dois médicos na medicina, vamos comparar dois médicos. Um médico, principalmente o primeiro, ele trabalha de tarde, de manhã e à noite, só por causa do dinheiro, sabe? É aquela necessidade carnal. E aí ele chega em casa, mas ele está ferido, a família dele não está restaurada, ele não tem nada restaurado, ele não vê milagre, ele não vê Jesus, sabe? E aí eu coloco o médico do propósito. O propósito dele é salvar vidas, o propósito dele é salvar famílias, o propósito dele é trazer a melhoria para as pessoas. E quando ele se coloca diante de uma situação como essa, passou mais de 10 anos estudando, ele honra o que ele vem fazer sobre o propósito de Deus na vida dele. Sabe? Quando a gente se coloca diante de uma pessoa com o propósito de ajudá-la, não é só apenas o propósito nosso, mas sim o propósito de Jesus, certo? E qual era o maior propósito de Jesus naquele dia? O propósito era me mostrar a Pedro que o maior que ele queria de Pedro ali não era que Pedro tivesse uma noite abundante de peixes. Uma palavra diz que Pedro jogou à direita e quando eles puxaram, não conseguiria mais puxar a rede tão pesada que ele estava. O que Jesus queria naquele dia era muito mais mostrar a Pedro que ele é um bom pescador, sabe? Jesus chamou a Pedro para ser pescadores, mas sim pescadores de almas, pescadores de homens, pescadores de gente. E aí, Pedro, mesmo às vezes acreditado naquela noite, assim como nós, enfrentamos batalhas, diversas batalhas, às vezes a gente está até cansado e a gente quer largar a rede, sabe? Foi assim na minha família por muito tempo e com muita família de alguém. Talvez hoje que você esteja vendo esse vídeo, vocês queiram largar a rede, porque não aguenta mais sob pressão, não aguenta mais noite sem dormir, não
aguenta mais essa angústia, não aguenta chegar no trabalho e fazer o melhor possível e não se achar, sabe? Bate aquele branco na sua mente. Então, não solte, não largue a rede, sabe? Então aí Pedro foi para o mar, para o mesmo barco, para o mesmo mar, mesmo barco e a mesma rede. E assim Pedro jogou à direita. E quando ele jogou e puxou, aqui tem algo, sabe? Puxou e aqui tem algo. E quando Pedro e os demais puxam a rede, vem milhões e milhões de peixes, sabe? Jesus quis mostrar a Pedro, mais uma vez, não a necessidade da pesca, mas que tem um propósito maior, que era um milagre, sabe? Jesus naquele momento poderia mandar Pedro jogar a rede numa árvore, que o peixe ia vir, poderia jogar a rede no chão, que o peixe ia vir, sabe? Porque quando eles retornam ao mar, diante de uma praia, e Jesus já está lá, perto deles, um peixe e pão preparado, é que naquele momento ele mostra que não há necessidade, sabe, da gente, Jesus não vive sobre nossa necessidade. Você vai entender isso lá na frente, eu vou explicar. E aí Pedro disse, mas Senhor, se tu mandaste nós pescar, porque já estás aqui com peixes e pão separados, sabe? Quem vive uma vida de propósito, acorda sabendo o que vai fazer, sabendo o que vai trilhar, mas quem vê uma necessidade, sabe? Você vai dormir pensando no casamento e acorda pensando em qual bicicleta comprar. Você não tem um rumo certo, você não tem um caminho certo, você não tem um direcionamento certo, sabe? Mas aquele que vive sobre propósito de vida, o propósito de Deus, ele consegue dormir em cima de sonhos e acordar no outro dia com os sonhos realizados. Não exatamente no outro dia seguinte, mas assim, quando a partir do momento que você começa a viver aquele propósito de Deus, parece que você está renascendo novamente, sabe? Eu costumo dizer que eu comecei a viver a minha vida agora, porque eu comecei a viver os propósitos que Deus tem para mim. Esse vídeo aqui e outros vídeos que eu comecei a gravar foi o propósito de Deus para minha vida. Então eu me encontrei, eu me achei. Então quando a gente se acha dentro da terra, saiba disso. Quando você se encontrar quem que você é, todo espírito de tristeza, de desânimo na sua vida vai passar. Então você pode até perguntar, Eric, qual é o meu propósito? Mas é necessário, sabe, você descobrir o seu propósito voltando ao lugar que você foi fracasso. Lembra de Pedro? E Jesus disse, volta para o mar, joga a rede. E Pedro teve que voltar para um lugar que ele tinha sido totalmente fracassado a noite toda e talvez zombado por alguém. Talvez você necessite voltar a lugares que você foi humilhado, que você foi desacreditado, que você foi totalmente destruído espiritualmente, para Deus começar um milagre na sua vida, certo? Às vezes a gente tem que deixar o orgulho de lado, mas eu entendo também, passar por lugares onde a gente foi massacrado, não é reconhecido, é uma certa dor. Mas entenda, é não viver pela necessidade de passar por aquele lugar, mas sim o propósito de Deus na sua vida. É preciso voltar no tempo, pegar uma placa de retorno para Deus começar um propósito na sua vida, sabe? Começar a viver de propósito. A gente começa a ir mais longe quando a gente tem um propósito. Eu dou um exemplo aqui da minha família. Infelizmente eu não cheguei a conhecer meus avós paternos, né? Mas a história do meu avô era pescador, minha avó cuidava de lavar roupa, parece, não me lembro exatamente. E aí meu avô tinha um propósito, sabe? Saiba sempre disso, que se você fazer algo para sua família, não é necessidade, não é favor, e sim um propósito. Dentro da família fazer algo é propósito, né? E assim, pelo pouco que eu conheço da história do meu avô e da minha avó, que meu pai me conta, que meu avô passava às vezes noites e noites sobre um mar, pescando igual a Pedro, né? Mas ele vivia sobre um propósito. Qual propósito era esse? Se eu não me engano, são 6 irmãos, os irmãos da linhagem do meu pai, meu avô paterno. E meu pai me conta que meu avô passava noites, às vezes noites e noites no mar, para
para trazer o peixe, sabe, para vender. Então é aquilo que eu falo, Pedro estava ali não só pela necessidade carnal, mas também pela necessidade de pegar o peixe, vender e ter o dinheiro no dia a dia. E aí meu pai fala que meu avô passava dias, noites e noites pescando, e a esperança do meu pai, muitas vezes ele olhava e pensava que meu avô não ia voltar mais, sabe? Então pense isso, uma criança vendo o seu pai indo até o mar pescar algo para eles vender e ter alguma necessidade de se suprir sobre a falta, sabe, carnal, a fome é coisa terrível. E meu pai dizia que minha avó, meu pai falava que minha avó juntava todos os irmãos daquele lugar, os irmãos, meus tios, e a casa era de palafita, uma casa muito humilde, sabe? E meu pai disse que às vezes que não faltava comida, faltava alimento para dentro de casa. Enquanto o meu avô não chegava, havia uma necessidade, que era a comida. E aí minha avó, muito batalhadora, com muitos filhos morando na palafita. Meu pai disse que às vezes a maré subia, eles teriam que ficar em cima de uma mesa, sabe? Então, a esperança do meu pai e dos meus tios era como o meu avô saía lá daquele horizonte do mar e vinha com a pesca, sabe? Então, diante disso, meu pai cresceu, meus tios cresceram, e acontece um propósito na vida do meu pai. Saiba isso. Se hoje eu estou gravando esse vídeo, é para um propósito de alguém lá na frente. Talvez meus filhos ou meus netos, ou alguém que não seja nem da minha linhagem. Mas um propósito às vezes aconteceu na vida do meu pai. Aconteceu um propósito na vida do meu pai. Diante do nosso ver, não espirituais, mas carnais, era um acidente gravíssimo, era uma perca, era uma tragédia. Mas vou te contar a história. Aconteceu algo parecido comigo também. Inclusive com o mesmo carro, depois de anos e anos. Meu pai ia sobre um Jeep, ele e mais amigos, 5 amigos, se eu não me engano. E aí esse Jeep deu encontro com um poste de alta tensão, sabe? E meu pai fala que meu outro irmão, antes dele sair, entregou uma foto pequena e ele guardou na carteira. Então, faz você voltar para aquela necessidade de família, sabe? Fazer algo para a família não é favor, mas sim propósito de Deus. E naquele dia havia de começar um propósito de Deus. Aquilo que parecia ser derrota, um acidente grave, envolvendo famílias e outras famílias, foi o propósito de Deus na vida do meu pai. Menos pessoas indo embora e famílias ficando em luta. Ali começava o propósito de Deus. E aí meu pai disse que foi em caminho, certo? A esse lugar com os amigos, e o Jeep que ele estava com os amigos, bateu em um poste de alta tensão, e o Jeep todo pegou fogo, e só o meu pai ficou vivo, só o meu pai sobreviveu. Naquele tempo a gente não tinha acesso a redes sociais, não tinha Instagram, WhatsApp, o YouTube, não tinha nada. Então acho que era Bandeira 2 que ele me fala, que saiu até que ele tinha morrido. Mas meu pai fala que passou dias e dias achando que ainda estava morto, sabe? Ele conta uma história muito engraçada, que ao retornar para um lugar que era uma praia, inclusive, que ele nesse tempo não era com a minha mãe, mas se vivia, ele era jovem, namorava uma pessoa, estava noivo, e ao voltar o pessoal se assustaram completamente, achando que era um espírito naquele lugar. E aí meu pai disse que passou dias e muito tempo assim se beliscando, sabe? Para ver se realmente ele estava vivo. Mas veja só, ali foi-se embora 4 pessoas. A 5ª pessoa é meu pai. Deus não deixou ele morrer. Sabe por quê, meu amado? Deus tinha um propósito sobre a vida dele. E quando Deus tem um propósito sobre a vida dele, não se fala em bens materiais, se fala de valores espirituais, se fala de promessas sobre família, se fala de propósito, sabe? Então talvez hoje você esteja carregando a rede muito pesada e pensando em desistir e soltá-la, seja ela na área espiritual, ou seja ela na área da família, ou seja ela na área do trabalho, sabe, profissional. Mas dá uma segurada aí, sabe? Segura com força, pede ajuda a alguém.
alguém que vai segurar junto com você, porque eu vou chegar onde eu quero chegar aqui com essa palavra de Deus. E aí meu pai não sofre nenhuma coisa nesse acidente, só uma vez arranjo, meu pai fica vivo, mais ou menos com a minha idade. E aí futuramente ele conhece minha mãe, se casa, e aí ele tem a primeira filha, assim, no casamento da minha mãe, né? E 10 anos depois nascia eu costumo dizer que eu fui um filho que gerado por oração, sabe? A minha recuperação da minha doença, que eu expliquei no primeiro vídeo, foi resultado do que eu estou sendo hoje. Graças a Deus, eu tenho, às vezes, ainda falhado com meu pai e com a minha mãe, que acham de ser um filho melhor, mas Deus ainda está me moldando, sabe? E o engraçado hoje é que eu fui gravar esse mesmo vídeo no estúdio, eu achei muito top, o estúdio lá gravei, mas sabe, não estava sendo eu naquele estúdio. Não estava sendo minhas palavras, não estava sendo as palavras de Deus, estava sendo minha emoção. Eu estava movido pela necessidade de passar um conteúdo totalmente limpo, um áudio legal, uma imagem legal, mas uma coisa que eu falo, sabe? Eu venho para casa com a cabeça dormindo, pedindo alguma resposta de Deus, será que eu desaprendi do que o Senhor me chamou para fazer, meu propósito? E eu vou dormir e quando eu acordo eu tenho uma mensagem da minha irmã no celular dizendo, é só uma coisa que eu estou achando. Eu acho que Deus te escolheu para gravar esses vídeos no teu quarto, porque nesse quarto foi onde deixou os milagres. Lembra do primeiro vídeo? Vocês que acompanham sabem toda a história. E eu fiquei pensando a tarde toda. Eu fui para a academia treinar para suprir a necessidade espiritual, mas Deus estava sempre dizendo, ei, não largue a rede, volte para casa e continue a pescar. E eu vim e comecei a gravar esse vídeo aqui. Então eu vou adiantando mais para a parte do meu pai. E aí meu pai não morre, não tive o prazer, infelizmente, de conhecer meu avô e minha avó, mas saiba, às vezes a pessoa que orou por você não pode nem estar mais aqui na terra, sabe? Minha avó era evangélica também. E meu pai, quando fala dela, se emociona muito. Até que toda virada de ano meu pai não comemora, porque lembra a sua mãe. E não conhecendo a minha avó, eu tenho certeza que o meu pai hoje é o retrato dele e do meu avô, sabe? Porque minha avó, eu tenho certeza que orava por todos da família. Aquela mulher que sacrificou tantas vezes, aquela mulher que passou por luta, aquela mulher que não largou a rede da família, sabe? Abraçou todos os filhos, lutou por várias outras batalhas também, junto com meu avô, sabe? E até o final de sua morte, ela foi fiel ao Senhor e não deixou a rede ser largada. Então hoje eu posso ver meu pai, o retrato do que foi meu avô, pela parte batalhadora, sabe? Pela parte que colocava em prioridade a família, cuidando da família. Eu vejo também o retrato da minha avó, sabe? Meu pai hoje não é religioso, não tem minha religião, mas eu consigo ver o brilho de Jesus sobre a vida do meu pai. Então é o retrato da oração da minha avó, que não está mais nessa terra, mas sim é o resultado da oração dela aqui nessa terra. E o engraçado é que é isso. Talvez você esteja vivendo algo hoje que seja a oração de pessoas que não estejam mais nessa terra por aqui, nem vivendo por aqui. Jesus já levou essa pessoa para um lugar bem melhor. Mas eu quero falar aqui, mais uma vez, separe prioridades, sabe, de propósitos. Se Deus tem um propósito na tua vida, não larga essa rede. Enquanto o propósito de Deus não chegar, eu garanto que às vezes a rede está cortando sua mão, às vezes está lhe machucando, às vezes está lhe magoando, e eu volto a falar. Vai ser preciso você voltar para o lugar onde foi humilhado, vai ser preciso para você voltar para o lugar que foi xingado, odiado, testado como mentiroso, para Deus começar a te honrar e fazer esse milagre, sabe? É doloroso, voltar onde eu fui humilhado, voltar onde eu fui, mas é necessário. Se você quer viver os propósitos de Deus, é isso, sabe? A vida com Cristo é morrer para viver, é se diminuir para ser exaltado, é para ser servido, é servir para ser servido. A vida com Jesus é maravilhosa. Então, com essas simples palavras que eu tenho aqui para vocês, eu quero dizer, não importa o momento que você esteja passando, sabe? Não
Não importa qual é o propósito de Deus para você. No caminho você vai descobrir. No dia que eu descobri quem era meu chamado, eu estou aqui fazendo isso aqui. Esse vídeo é um propósito de Deus. Então, que você possa colocar em prioridade o propósito de Deus na tua vida. Que não seja os seus sonhos em primeiro lugar. Primeiro diz assim: Deus, coloca meus sonhos em prioridade. Domingo passado eu achei muito interessante uma palavra que eu sempre usava, mas de uma forma diferente. Eu sempre dizia: Deus, pega o controle da minha vida e resolve algo. E aí foi engraçado que o meu pastor, no final do culto, estava sem entender nada naquele culto, estava meio aéreo. Eu sou meio aéreo, irmão. Tenho essa certa dificuldade. Minha mãe diz que eu sou um nó cego na vida. Eu muito, minha mãe também. E até essa jaqueta aqui eu gravo no primeiro dia, só que eu procurei no meu guarda-roupa, só que meu guarda-roupa tá uma bagunça, e não achei. Enfim, Deus tratando isso comigo, certo? Então, assim, voltando à palavra, então às vezes é necessário voltar ao lugar que você foi humilhado para Deus começar o propósito da sua vida. Eu sei que não é fácil. Como eu voltei para meus caminhos a Jesus, eu comecei a dizer: Jesus, coloca um ouvido sensível ao teu toque. E Jesus começou a falar sobre mim, dizendo que eu tenho que perdoar pessoas que eu machuquei, perdoar pessoas, sabe? Eu tive que fazer a placa de retorno e voltar para o lugar onde fui machucado, para também ver que eu não fui só machucado, mas eu também machuquei pessoas, certo? Então, a palavra que eu tenho para você é para finalizar esse vídeo. Lembra que Pedro voltou sobre a praia e já tinha peixe e pão. Deus proveu tudo. É para mostrar que Deus não necessita da sua necessidade espiritual ou carnal. Deus necessita apenas que você abra o coração, escute a voz dele e vá até o encontro do propósito. Sabe, Pedro estava totalmente desacreditado naquele lugar. Pode ser assim com você hoje, desacreditado de tudo. Mas se você escutar a voz de Deus, meu lindo, algo de Deus vai vir sobre a sua vida, porque não necessita, não depende de necessidades nossas espirituais, carnais e materiais, mas sim do propósito dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de toda a nossa família, sabe? E Deus tem levantado, Deus vai levantar pessoas nessa geração que não estão nem aí para o dinheiro, não estão nem aí para a fama, não estão aí nem para nada. Então estão dispostos a servir Jesus apenas com um propósito: salvar vidas, restaurar vidas e entregar a palavra do Senhor Jesus. E eu finalizo essa mensagem mais uma vez dizendo: Deus não precisa da sua necessidade espiritual e carnal para começar um projeto da sua vida. Deus apenas precisa que você abra seu coração, abra sua mente e abra os seus ouvidos, para que o projeto de Deus seja plantado. E aí você comece a não ser um pescador assim de peixe, na verdade, não pegar algo que está lá do lado direito ou do lado esquerdo, ou na frente ou atrás. Andar com Jesus é estar sempre no caminho de reta, é para andar sempre no caminho pela vitória. Então, louvo a Deus pela sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, faz um aí, compartilha com quem você ama, para esse vídeo ir mais longe, para pessoas que você ama. Então, eu só tenho a agradecer. Eu sempre digo que nos vídeos eu não sou nada, eu sou apenas uma ponte para que o caminho de Jesus, a palavra de Jesus, venha até você. Se você for abençoado, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Em nome de Jesus, próxima semana, se Deus permitir, se não vir antes, vai ter uma palavra de Deus aqui para você também, tá bom? Fica com Deus, meu lindo. Não larga essa rede. Deus vai te honrar.